Olá, boa noite. Devem começar a valer em 90 dias as mudanças no sistema previdenciário do Estado, aprovadas hoje em segundo turno na Assembleia Legislativa. O projeto de emenda à Constituição foi aprovado por maioria de votos. O texto segue agora para a sanção da governadora Fátima Bezerra. A aprovação da proposta de emenda à Constituição Estadual que altera as regras previdenciárias no Rio Grande do Norte aconteceu em segundo turno nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. A votação teve apenas a ausência do deputado Galeno Torquato, do PSD. Outros 7 parlamentares participaram de forma remota da sessão que marcou a aprovação da reforma da Previdência do Estado. A bancada que representa o governo comemorou o pacto entre o Executivo e Legislativo para aprovar o projeto quase na integralidade. Não há unanimidade, mas a imensa maioria dos deputados e deputadas dessa casa chegaram a um entendimento, juntamente com o governo do Estado, chegou-se ao entendimento que está possibilitando a aprovação da reforma da Previdência. E eu não estou aqui para dizer que a reforma da Previdência é boa e nem o governo também, mas ela é necessária para sanar o déficit altíssimo da Previdência do Rio Grande do Norte. Os únicos deputados que votaram contra a reforma da Previdência foram Alisson Bezerra, do Solidariedade, e Sandro Pimentel, do PSOL. Segundo o parlamentar, o servidor público estadual vai pagar uma conta que não é dele. É inadmissível que um aposentado, um pensionista, especialmente os aposentados, passam aí 30, 35 anos contribuindo com a Previdência para ter uma aposentadoria e depois, quando se aposenta, ainda ser chamado a ter que contribuir novamente até morrer. Foram aprovadas também 6 emendas à PEC da Previdência, que haviam sido discutidas na última sessão. A aprovação aconteceu um dia antes do fim do prazo estipulado pelo governo federal para os estados aprovarem as reformas locais. A PEC da Previdência já foi promulgada pela Assembleia Legislativa e as alterações devem começar a valer em 90 dias. Mudanças com uma idade mínima de contribuição para homens, que podem se aposentar com 65 anos agora, e mulheres com 60 anos. Também tem mudanças para professores e professoras. Para os educadores homens, a idade mínima passa de 60 anos para 58 anos e as educadoras de 55 anos para 53. A alíquota de contribuição agora será variável de acordo com os salários de cada servidor público estadual e deve variar de 11% a 18% de desconto nos vencimentos. Outra alteração será na isenção da contribuição previdenciária do aposentado. Aquele que recebe até R$ 3.500 fica isento. De acordo com o governo do estado, com a aprovação da reforma da Previdência, espera-se que o estado economize algo em torno de 20 milhões de reais por mês e até 250 milhões por ano. O déficit atual da Previdência Estadual gira em torno de 140 milhões de reais, segundo o governo. Aí, 140 milhões de reais mensais. A secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Elexina Santos, participou virtualmente hoje da sessão plenária com vereadores de Natal, atendendo à convocação da Câmara. Ela prestou esclarecimentos com relação às mudanças de algumas linhas do transporte público e disse que não há a possibilidade de retomar 100% da frota de ônibus nesse momento. A sessão da Câmara Municipal, que propôs a convocação da secretária de Mobilidade Urbana de Natal, contou com a participação de 21 dos 29 vereadores da casa. Alguns presencialmente, outros por meio digital. Porém, na maioria do tempo, o plenário ficou vazio. Essa convocação tinha como objetivo esclarecer as mudanças de algumas linhas na capital. Segundo a titular da pasta, Elexina Santos, que participou da sessão virtualmente, as alterações se fizeram necessárias em virtude da baixa na demanda de passageiros. Segundo a STTU, antes da pandemia eram 350 mil passageiros por dia e hoje são 80 mil usuários. Demanda de 39% de passageiros, atendida por uma frota de 70% de ônibus. Sobre o retorno de toda a frota, a secretária descartou a possibilidade neste momento. Todos nós sabemos que não tem como se chegar a 100%. Quem paga?
A justificativa da secretária não agradou os vereadores. Os parlamentares questionaram a superlotação de algumas linhas e usaram as reclamações dos passageiros como principal fator para o retorno da frota e da retomada de algumas linhas extintas no começo da pandemia. As respostas não são convincentes, né? O transporte público chegou num patamar de caos nas 4 regiões da cidade. Nós esperamos mais ação, mais mudanças e atitudes por parte da secretaria, porque a população sofre com várias mudanças de itinerário, redução de linha, e nós sabemos que ainda não voltou ao normal. Um dos questionamentos durante a sessão plenária foi sobre as 16 linhas do transporte público de Natal que sofreram alteração. Algumas foram extintas, outras tiveram uma alteração no itinerário. A secretária de Transporte argumentou que das 16, 14 já voltaram a operar, porém com mudanças. Os vereadores cobraram o retorno do itinerário antigo, antes da pandemia. Colocamos numa emenda para que os ônibus tenham subsídios de forma temporária agora no período de pandemia, que a população cobrou e a Câmara já colocou em lei, que retorne os itinerários anteriores à pandemia. Não é a linha retornar com modificação. Ficou muito evidente que essa modificação descumpre a lei, a emenda que foi proposta na lei de subsídios aos transportes públicos. Nós não recebemos nada do que foi aprovado agora na semana passada em relação a essa lei sobre o INSS, onde você alega dessa colocação dessa emenda. O que foi aprovado lá foi a volta do atendimento das áreas, tá certo? Não a volta dos 100%. Enquanto não há previsão do retorno dos antigos itinerários do transporte, as mudanças ainda causam confusão para quem precisa usar o serviço. Fica confuso para nós usuários, porque não sabemos às vezes para onde é quando. Vai que mudou o destinatário. O povo não estão gostando aqui, estão reclamando demais. Pega 2, 3 anos, pega Ponta Negra, não tem, pega para Prudente, não tem mais, para Alecrim, não tem um para Prudente, não tem um para Candelária. Todo dia reclamação, todo dia por ressalto, está reclamando muito. Inclusive está demorando muito ainda. Bom, o grande destaque dessa sessão na Câmara Municipal deveria ser os problemas no transporte público. Mas a sessão que foi transmitida pela internet chamou a atenção para o comportamento de alguns parlamentares. Em pleno período eleitoral e com a discussão de um assunto que impacta na vida de pelo menos 350 mil natalenses por dia, vereadores pareciam não estar muito interessados no assunto. Durante a transmissão, o vereador Dagô, do DEM, que apareceu na sessão de forma remota, passou boa parte das discussões mexendo no celular e parecia, durante alguns momentos, estar gravando mensagens de áudio. Em um dado momento, ele se ausentou da transmissão e, em outra hora, parecia ouvir um áudio em um aparelho celular segurado por uma outra pessoa. O vereador Preto Aquino, do PSD, até ligou a câmera para participar da sessão, mas a imagem, em pelo menos 3 oportunidades, estava apontada para o teto de uma sala. O vereador parecia estar mais ocupado com outra atividade do que com a sessão que tratava do transporte público. Quem também ligou a câmera e saiu para resolver algo mais importante foi o vereador Bispo Francisco de Assis, do Republicanos. Em pelo menos 3 oportunidades, a imagem da transmissão remota mostrava só a cadeira vazia. E logo na hora em que a secretária Elexina Santos dava explicações sobre as mudanças nas linhas de ônibus. Mas o caso mais emblemático foi o do vereador Ari Gomes, do PDT. Durante a fala da colega de Câmara, a vereadora Ana Paula, do PL, o vereador parece dormir. E permanece assim durante a fala do vereador Preto Aquino até a volta da secretária Elexina Santos, quando ele desperta e até parece meio desnorteado. Foram longos 10 minutinhos de um cochilo profundo em meio às discussões de um problema que tem tirado o sono de muitos natalenses. Vamos às respostas, né? A assessoria de imprensa do vereador Dagô, do DEM, disse que ele está fazendo um tratamento para controle de pressão com diuréticos e, por isso, precisou 2 vezes se ausentar. Já em relação ao celular, ele disse que era uma ligação da chefe de gabinete que ele teve que atender para resolver um assunto. Mas foi rápido e que ele logo voltou a acompanhar a sessão.
O vereador Preto Aquino, do PSD, disse que não estava ausente na sessão, mas que no momento em que ela acontecia, ele também estava participando de uma reunião presencial na Escola do Governo com o Comando-Geral da PM e da Polícia Civil sobre a insegurança em alguns bairros da capital e que, por isso, teve que desligar a câmera em alguns momentos. O vereador Ari Gomes, do PDT, admitiu que dormiu durante a sessão por causa da idade avançada. Ele tem 71 anos. Segundo ele, o cochilo aconteceu especialmente em razão da sessão, abre aspas, ter sido demorada, pouco objetiva e à distância pela internet. Fecha aspas. Ele disse que, por ser do grupo de risco, tem participado de sessões virtuais e que, como fica em um local mais isolado, longe da interação com outras pessoas, aí dá um pouquinho de sono. Mas disse que participou da sessão e questionou por que nem a STTU nem o Seturne consultaram os vereadores antes das mudanças no transporte. Nós também tentamos contato com a assessoria de imprensa do vereador Bispo Francisco de Assis, mas até o momento não tivemos retorno. O Ministério Público do Estado publicou hoje uma série de recomendações direcionadas a 8 prefeituras e partidos políticos desses municípios para que adotem regras sanitárias e evitem aglomerações durante o período de campanha eleitoral. Entre as recomendações para os partidos políticos estão que eles evitem o contato físico com o eleitor e que evitem promover comícios, caminhadas e reuniões com grande número de pessoas, optando por encontros virtuais. Outra orientação é que os diretórios políticos evitem a entrega de informes impressos, como jornais e santinhos, priorizando materiais digitais. Além disso, o pedido é também que nos comitês e reuniões partidárias sejam observados cuidados como o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras. Já para as prefeituras, a orientação é que elas realizem fiscalizações para evitar o descumprimento de regras sanitárias durante o período de propaganda eleitoral. As recomendações foram direcionadas ao Executivo e aos partidos políticos dos municípios de Pedra Preta, Caiçara do Rio do Vento, Pedro Avelino, Lages, Vera Cruz, São José de Mipibu, São Miguel do Gostoso e Touros. Orientações publicadas após o registro de aglomerações em campanhas políticas no interior no último final de semana. Nessa segunda, o governo do estado também publicou um protocolo de biossegurança com regras que devem ser seguidas em eventos políticos e eleitorais. Mas também reforçou que a fiscalização deveria ser realizada pelos municípios. Nós vamos trabalhar com os municípios, vamos discutir com o Ministério Público e com a própria Justiça Eleitoral para que essas medidas que foram recomendadas pelo comitê e que estão previstas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral sejam efetivamente cumpridas para que a gente não venha ter o favorecimento de retomada de surtos, de casos da epidemia em cidades ou regiões que desrespeitam essas regras. Também na segunda, as prefeituras de Caicó e Florânia, na região do Seridó, publicaram decretos proibindo eventos que promovam a aglomeração de pessoas, como carreatas, caminhadas e comícios. No decreto de Florânia, a recomendação é que os eventos não ultrapassem o número de 100 participantes, além de exigir o uso de máscara a todos. No decreto de Caicó, os candidatos podem caminhar pelas ruas, visitar residências, mas a equipe deve ser limitada a 20 pessoas. O decreto em Caicó também prevê multa de R$10 mil no caso de descumprimento por parte do candidato. Segundo o Ministério Público do Estado, as orientações, já direcionadas a 8 municípios, serão encaminhadas também a outras cidades nos próximos dias. Nas já publicadas nesta terça-feira, foi dado um prazo de 48 horas para que os partidos políticos se pronunciem por escrito sobre como irão cumprir essas orientações. Caso não haja resposta, o Ministério Público poderá acionar as candidaturas desses partidos na Justiça. O RN2 faz agora um intervalo e veja na volta que está terminando o prazo para o eleitor com deficiência pedir transferência para votar em uma sessão especial no dia 16 de novembro, dia 15 de novembro. A gente volta em instantes, aí imagens agora ao vivo da Avenida Senador Salgado Filho aqui em Natal.
Agora à tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um fogo em um terreno baldio na Avenida Jaguarari, em Lagoa Nova. O fogo, provavelmente provocado por alguém, era para queimar lixo acumulado no terreno. Mas a fumaça começou a se espalhar pela região e, como nas proximidades do local fica uma loja que trabalha com material potencialmente inflamável, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e evitar que ele se transformasse em um incêndio de grandes proporções. Foram usados 3.000 litros de água para acabar com as chamas e tem ainda uma certa fumaça sendo produzida pelo lixo que ficou, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, ela não representa mais perigo. O ideal é que passem uma retroescavadeira no local para apagar de vez com qualquer resquício de chamas, né? Mais uma vez aí a importância de se ter muito cuidado, né, nessa questão da colocação de fogo para a limpeza de terreno, ainda mais nessa época do ano, né, que está muito seco e o fogo se espalha rapidamente. As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a registrar aglomerações hoje aqui na capital. A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira saques e transferências do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. E também começou a pagar a primeira parcela de R$ 300, que corresponde à sexta do benefício. Com isso, as filas voltaram a aparecer. Quando encontramos Dona Ana na fila, o relógio passava das 12h30 e ela estava ali na agência do Alecrim, sob o sol escaldante, desde antes das 10 horas da manhã, para receber a quinta parcela do auxílio. Eu acho isso um absurdo, assim, a gente ficar aqui esperando com fome, no sol quente, como você está vendo, né? Sem ter onde a gente se proteger. Isso é uma falta de humanidade com as pessoas. O calor era tanto que levou seu Erivan a fazer o capacete da moto de boné. Erivan, esse capacete é para tentar amenizar? A careca aqui por causa do sol, tá muito quente. É insuportável o calor que a gente está sentindo. Na calçada quente e dessa, a gente passando por isso. Infelizmente a gente tem que enfrentar, quem precisa, né? Está precisando para pagar suas contas. E seu Erivan nem deveria estar ali. Só foi porque o aplicativo do Caixa Tem não funcionou para ele. E a solução foi correr para a agência. Ele entrou no banco quando o atendimento já estava quase encerrando. Já João não estava lá por causa do auxílio emergencial. Ele foi à agência resolver o saque do Fundo de Garantia, o FGTS, mas também teve que enfrentar a fila. Como a agência fecha a 1h da tarde, um segurança sai distribuindo fichinhas, né, para garantir que sejam atendidas apenas as pessoas que já estavam aqui no horário determinado da 1h da tarde. Né? Vamos mostrar uma dessas fichas. O senhor pode mostrar a sua ficha? Pronto. Ele tem a ficha dele aqui. O senhor aqui chegou de que horas? 10 horas. De 10 da manhã. Então a gente se aproxima de 1h da tarde e agora o senhor vai receber atendimento. Como que é passar esse tempo todo numa fila debaixo de um sol desse? É sufocante, um sol quente desse aí. E humilhante também, né? O pessoal que precisa passar esse tempo todinho aqui esperando. Nós tentamos, mas não conseguimos um posicionamento da Caixa Econômica para falar aí sobre este assunto. Está terminando o prazo para o eleitor com deficiência pedir transferência para votar em uma sessão especial dentro do mesmo município nas eleições deste ano. Sérgio Henrique Santos traz todos os detalhes para a gente a partir de agora. Sérgio, boa noite, é com você. Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Através da transferência voluntária de eleitor, aquelas pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência vão poder votar em sessões especiais em prédios adaptados para que ele possa exercer o seu direito de voto. O prazo está acabando, o eleitor que está nos assistindo precisa ficar atento. A solicitação pode ser feita até o fim desta semana, até a quinta-feira, na verdade, dia 1º de outubro. E essa solicitação, Lídia, é feita através de e-mail encaminhado, solicitando formalmente o pedido da transferência à respectiva zona eleitoral onde o eleitor vota. Então ele vai precisar acessar o site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, vai ter que ir para a aba Sessões Eleitorais, aliás, a aba Zonas Eleitorais e depois a seção Endereços Eletrônicos. Ele vai ter que encaminhar esse pedido, vai ter que escanear inclusive a foto do RG ou outro documento com foto. Também é possível fazer a solicitação de transferência temporária. Neste caso, passada a eleição, o eleitor com deficiência temporária retorna à sessão de origem após as eleições desse ano. Lídia.
Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. E a Inter TV Costa Branca será a emissora responsável pela transmissão em Mossoró das propagandas eleitorais que começarão a ser veiculadas a partir do dia 9 de outubro. Hoje à tarde, o diretor de programação, André Freire, participou de uma audiência pública no Fórum Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. A audiência foi convocada pela juíza Juliana Silveira de Souza. O chefe do cartório eleitoral, Luiz Sérgio Monte Pires, esclareceu as regras e informou que os partidos devem enviar os programas que serão transmitidos em rede até 6 horas antes do horário reservado para a propaganda eleitoral. Já as inserções podem ser enviadas até 12 horas antes. O horário de exibição será a 1h da tarde e também às 8h30 da noite, com 10 minutos cada. O RN2 vai para mais um intervalo e veja na volta que continuam suspensas todas as atividades no estádio Nogueirão, lá em Mossoró. Falta dinheiro para as reformas necessárias, orçadas em 160 mil. Os detalhes é daqui a pouquinho. Fica com a gente. Olha, tem novidade, viu, em relação à abertura do estádio Professor Manuel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, em Mossoró. O local está com as atividades suspensas desde março deste ano. A Isaiana Santos traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Isaiana. E agora, hein? Qual é a novidade? Permanece fechado o Nogueirão? Boa noite. Oi, Lídia, isso mesmo. Boa noite para você e para quem está em casa acompanhando o RN2. Após a primeira decisão judicial, a Liga Desportiva Mossoroense assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para realizar as reformas necessárias para tornar o Nogueirão acessível. Mas, segundo o Ministério Público, o acordo não foi cumprido. A Liga ainda contestou a decisão da Justiça, pedindo a suspensão da interdição do estádio, mas o MP apresentou uma manifestação com laudos que comprovam que o TAC não foi cumprido e o Nogueirão segue sem acessibilidade. Ainda segundo o Ministério Público, as irregularidades vão desde as calçadas com guia rebaixada, fora da norma, e também o estacionamento não tem vagas para idosos e nem deficientes. Em contato, a defesa da Liga Desportiva informou que algumas obras mais baratas foram realizadas, como a adequação da calçada, pintura informando os locais para deficientes, e o presidente da Liga informou que a Liga não tem recursos para realizar todas as reformas necessárias. Volto com você no estúdio. Obrigada, Isaiana, pela participação aqui com a gente. E o governo do estado anunciou hoje que vai concluir o pagamento da folha salarial de setembro amanhã. Sara Cardoso tem as datas certinhas para a gente agora. Sara, boa noite, é com você. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos. Pois é, amanhã devem ser depositados aí na conta dos servidores o equivalente a 174 milhões de reais, que é parte aí dessa folha de pagamento do governo do estado, que está orçada em 455 milhões. Amanhã recebem aqueles servidores que ganham mais de R$ 4.000. Eles já receberam 30% desse valor no dia 15 de setembro. Amanhã recebem os 70% restantes. Também vai ser depositado o salário total daqueles servidores que são lotados aí em instituições, em pastas que têm recursos próprios. Lembrando que dia 15 já tinham sido pagos aí aqueles que ganham até R$ 4.000 e os servidores da segurança pública. Lídia. Obrigada, Sara. Olha, durante todo esse mês, as centrais de transplantes do país fizeram campanhas para incentivar a doação de órgãos. Com a pandemia, o número de doadores caiu, que complicou a vida de muita gente que aguarda por um transplante. Aqui no Rio Grande do Norte, são 560 pessoas, mais ou menos, nessa fila, esperando por um doador. Dona Vanderleia ainda guarda as fotografias do filho Jefferson Filgueira quando criança. Ele foi assassinado em 2007, aos 18 anos, com um tiro na cabeça. Ficou 2 dias em coma. No segundo dia, recebeu a notícia que nenhuma mãe gostaria de receber. O filho teve morte cerebral. Foi nesse momento que ela decidiu transformar uma tragédia em algo solidário. Autorizou a doação de órgãos do filho. Após exames, apenas as córneas estavam aptas para doação. Um gesto humano que proporcionou que outra pessoa voltasse a enxergar. O senhor estava cego, né? E começou a enxergar com os olhos do meu filho. Então é muito
muita satisfação, né? Clara foi beneficiada com um gesto semelhante ao de Dona Vanderleia. Durante quase 3 anos, ela fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Como o tratamento era intenso, parou até de estudar. Como naquela época eu era ainda de menor, né? Na fila é prioridade. E então, assim, com 2 meses eu já fui chamada. E hoje eu estou com 9 anos de transplantada renal. Graças a Deus e graças a essa família, né, que fez esse lindo gesto de amor. Em Mossoró, o Hospital Regional Tarcísio Maia conta com a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, responsável pela captação de órgãos aqui na região oeste. Funcionando desde 2016, ao todo o hospital já realizou 24 procedimentos. Segundo dados da Central Estadual de Transplantes, aqui no Rio Grande do Norte, 560 pessoas esperam por um doador. No Tarcísio Maia, após o diagnóstico de morte encefálica, uma pessoa pode doar até 6 órgãos, que são as córneas, os rins, o fígado e o coração. A gente conversa com a família, passa as informações para a família, né? E a família é quem aceita, por quem decide. Com a pandemia do novo coronavírus, dados mostram que houve uma redução significativa nas captações de órgãos realizadas aqui no Hospital Regional Tarcísio Maia. Ao todo, no ano passado, foram realizadas 6 captações. Já neste ano, até o mês de setembro, foram realizadas apenas 2. Entre abril e junho do ano passado, a Central Estadual de Transplantes registrou 48 transplantes de córnea e 27 transplantes de rins. Já este ano foram 9 transplantes de córnea e 12 transplantes renais. Este mês de setembro, quando se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos, o hospital reforça a importância da doação. Se você quer ser um doador de órgãos, avise a sua família. Uma simples conversa pode salvar muitas vidas. É uma oportunidade de recomeço para muitas famílias que se enchem dos sentimentos de gratidão e solidariedade. Só quem sabe o sofrimento de uma hemodiálise é quem passa do tratamento de hemodiálise. Hoje eu sou, graças a Deus, aproveito a vida. Foi Deus que tocou no meu coração para eu fazer isso. E eu não me arrependi de ter doado os órgãos dele. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar durante a programação. Até mais.